Olá para vocês que acompanham o R24. Hoje a gente vai falar com o Dr. Marcos Coldibelli, que é pré-candidato a prefeito de Pouso Alegre pelo Partido dos Trabalhadores. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente, conversar aí sobre os assuntos de Pouso Alegre, falar sobre a pré-candidatura do senhor. Para a gente começar, eu queria que o senhor se apresentasse, para as pessoas que ainda não conhecem o senhor, apesar que o senhor é bastante conhecido aí, mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem o senhor, que o senhor fizesse uma breve apresentação. Ok. Eu que agradeço o convite de poder estar tendo essa oportunidade aqui de conversar com a R24, a Rede Moinho. Obrigado pelo convite, Adevanir. E é um prazer. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Marcos Coldibelli, sou médico, formado aqui em Pouso Alegre, nascido aqui em Pouso Alegre. Sou filho da terra, nascido aqui, tenho 57 anos, vivi minha vida toda aqui em Pouso Alegre e me formei em medicina aqui na nossa faculdade. Entrei ainda antes de ser Univas, era uma faculdade de medicina que depois foi crescendo e virou essa universidade, essa potência que a gente tem aqui. Sou médico ginecologista, trabalho na área de saúde, na saúde da mulher, já há mais de 33 anos, 34 anos. Me formei aqui, me especializei aqui e aqui fiquei, entrei para a universidade, onde fui professor de ginecologia e obstetrícia por mais de 23 anos, ajudando na formação aí dos novos médicos aqui da cidade. De formação também, eu fiz o curso de Direito, aqui na nossa faculdade de Direito, e fiz o curso de Filosofia. Então, procurei uma abrangência aí de preparo de conhecimento. Passou pelas duas grandes instituições de ensino hoje de Pouso Alegre. As três, na FACAPA também, Eu fiz filosofia na Faculdade Católica de Pouso Alegre. Então, é uma vida inteira dentro da área de saúde e de educação, fazendo assistência na saúde da mulher e participando do ensino superior e da gestão universitária em várias dimensões, oportunidades e campos aí da nossa Univas. Você tem uma longuíssima trajetória aí em Pouso Alegre, muito respeitada. E por que nessa altura aí do campeonato, o senhor resolveu apresentar o seu nome aí para pré-candidato, ao chefe do Executivo de Pouso Alegre? Bom, Adevanir, é um chamado, eu acho. A gente tem uma história de vida, sempre trabalhando em área de educação e assistência, e tentei fazer uma formação bastante ampla e sempre me envolvido com as ações, com as atitudes voltadas para a comunidade, para a assistência, para a educação, para a saúde. E chega uma hora que você fala assim, eu posso contribuir mais. O fazer sozinho é muito útil, mas o fazer numa posição de decisão do município, a gente pode tomar decisões mais acertadas em benefício geral da população. E nós passamos por uma situação em Pouso Alegre, onde que as gestões mostraram um caminho que não me agradava muito. Uma gestão mais voltada para a questão sem dar atenção ao geral, à população, ao social, e aí me veio, olha, eu acho que eu posso colaborar, mais do que eu já colaboro, do que eu participo, e estando numa posição de decisão, eu acho que a gente pode fazer de maneira mais eficiente, a gente amplia os braços para poder trabalhar, eu acho que é um aumento de força, eu acho que foi isso que foi um convite que me chamou para poder estar auxiliando no desenvolvimento de Pouso Alegre. E o nome do senhor foi referendado, internamente no Partido dos Trabalhadores aqui de Pouso Alegre, como pré-candidato no final do ano passado, isso, né? Exato. Essa é uma ação própria do jeito PT de se trabalhar, democrático, lançando
a consulta das suas bases, né? Esse é um processo que vem acontecendo no Brasil todo, desde o ano passado, a proposta já de preparar essas candidaturas e o lançamento dessas candidaturas o quanto antes. E foi o que o PT de Pouso Alegre fez. Fez um encontro municipal, onde nós tivemos internamente a proposta de lançar os candidatos ao executivo. E nós tivemos aí, dentro do partido, 2 nomes, o meu e o da Maria Tereza, uma companheira excelente, e que nós fomos para essa convenção desse encontro municipal, onde que o partido, depois desse encontro, saiu unificado com a indicação do nome de Antônio Marcos Codibelli para o executivo. Perfeito. Bom, a gente está falando aqui de uma pré-candidatura pelo Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Então não tem como a gente não fazer aí falar do assunto, né, das gestões, né, das 2 últimas gestões do PT em Pouso Alegre, que ficaram marcadas aí com uma carga muito negativa, né? Isso aí as pesquisas mostram, e a eleição e reeleição do Rafael Simões, né, com uma ampla vantagem nas últimas 2 eleições, deixaram isso muito claro, né? Então, assim, eu acho que o que a gente queria, né, para começar a entender aí como que o PT avalia essa questão, como que hoje o Partido dos Trabalhadores, olhando para trás, ele avalia os 2 mandatos do Agnaldo Perugini, né, que terminaram marcados aí por essa carga tão negativa. Qual que é a avaliação que o PT faz hoje das administrações do Agnaldo Perugini? Bom, nós tivemos aí 2 gestões do PT com o Perugini. Foi o primeiro prefeito a ser reeleito em Pouso Alegre, conseguiu fazer essa reeleição. Os mandatos, essa questão da imagem negativa que ficou, nós passamos por um período, quando o Agnaldo deixou a prefeitura e o ex-prefeito assumiu as suas 2 gestões, nós estávamos numa época muito diferente no país. Nós estávamos vivendo um movimento dentro do país de execração realmente da esquerda, do PT, e nós passamos por um momento difícil. Foi o golpe da presidenta Dilma, né? Coincidiu com o final das 2 gestões do Perugini, e nós passávamos por aquele momento de demonização da esquerda e do PT. Era um movimento nacional. Só que foi acordado isso, né? Viu-se esse movimento do golpe, viu-se esse movimento todo para tirar o presidente Lula da eleição anterior, onde que o Bolsonaro acabou ganhando, aquele movimento todo antipetista, o crescimento da direita. E o que aconteceu? Nós passamos por um momento da transição, aqui em Pouso Alegre também, da gestão do PT para o ex-prefeito, no momento onde que se discursava contra, mas não tinha a oportunidade do contraponto, da contestação desse dito negativo. Realmente, os últimos 2 anos do mandato do Perugini foi complicado, mas isso não apaga o primeiro mandato e os 2 primeiros anos do segundo mandato. Foi o governo de Pouso Alegre que mais investiu e fez na área social. Então, pelo que eu estou entendendo, a avaliação que hoje, isso é uma avaliação sua ou uma avaliação do partido? O que a gente pode considerar? Isso é uma avaliação da história. Da história. Mas veja bem, então, vamos tentar, em linhas gerais aqui, vocês defendem que sim, o Agnaldo teve ali os 2 últimos anos dele foram complicados, sim, mas ele tem um balanço positivo. Tem um legado positivo. Tem um legado. E vocês atribuem a essa imagem negativa a toda aquela onda ali antipetista, né? A questão da Lava Jato, o impeachment da Dilma, toda aquela onda antipetismo e conservadora, né, de direita que teve naquela época,
Mas vocês não consideram também que a gente tem falhas? Porque, por exemplo, uma coisa inegável é que tanto o ex-prefeito Agnaldo Perugini quanto alguns dos nomes, né, que participaram da gestão dele hoje estão respondendo processos na justiça. Então, assim, vocês também levam isso em conta? Sim, tudo isso aí é muito importante. Muito importante a gente enxergar o passado, para aprender com o passado. A questão da gestão negativa, nós vamos para os números. Você falou assim, é avaliação minha? Não, não é avaliação minha. Não é avaliação minha, é da história. É só consultar a história. Por exemplo, se nós formos vermos a questão do investimento na área social. No governo Perugini, nós tivemos Minha Casa Minha Vida. Só de programa de habitação popular foram, se não me engano, em torno de 4.000 casas. Nós temos o bairro Redentor, o Jardim Brasil 1, o Jardim Brasil 2, são todas casas populares. No Minha Casa Minha Vida. Os dois últimos governos, do ex-prefeito e do atual prefeito, não construíram uma habitação. E fecharam o ano, o caixa, com 500 milhões em caixa, sem investimento em habitação. Asfalto tem na cidade toda, no centro, nos bairros, o São Geraldo, os investimentos, tá míngua. Não tem onde se morar, nós estamos numa crise habitacional tremenda e nenhum dos dois mandatos fez investimento nisso. No Agnaldo Perugini, a criação dos CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, os CREAS, o CRAS móvel, são investimentos para a população que precisa, investimento social. Isso teve no governo Perugini. Mas vocês reconhecem que houve corrupção no governo Perugini? Corrupção no governo Perugini, eu não sei se teve. Isso aí, quem tem que fazer a avaliação é a Justiça. A Justiça, eu não vejo condenações dentro da questão de corrupção no governo Perugini. Nós temos condenação em primeira instância, está em grau de recurso, do ex-prefeito, que está condenado. Nós não temos condenação. Ex-prefeito? De qual ex-prefeito você está falando? Rafael Simões. Rafael Simões. Né? No caso lá do hospital, né? O hospital está em grau de recurso, o recurso dele já foi negado, está apenas agora no recurso do Ministério Público pedindo aumento da pena. Então, são situações diferentes. Isso é uma condenação. Tá, mas então vamos lá. Em linhas gerais, então, como que o PT pretende tratar o legado do Agnaldo Perugini, seja para a campanha ou até para a história mesmo, sim, né? Para a história. Então, quer dizer, não tem aí é ruim usar essa palavra, mas que ela está meio batida, mas não será feita assim, uma autocrítica? Olha, gente, sim, de fato, olha, sim, isso aqui aconteceu e a gente pretende corrigir isso. Se sim, vocês pretendem corrigir, o que vocês pretendem corrigir? Foi no começo da minha fala, eu falei justamente isso. Nós tivemos uma gestão, teve do Agnaldo Perugini, teve ótimos feitos. Se perdeu nos últimos 2 mandatos. Por que você acha que ele se perdeu? O que levou ele a se perder? O que foi o resultado disso? O que levou a se perder, eu acredito que foi justamente perder a mão da gestão de maneira participativa e colaborativa da população. Né? Se perdeu o domínio da prefeitura. Eu acho que acabou se perdendo nessa gestão. E esse é um jeito petista, quer dizer, fazer uma gestão participativa, fazer as consultas da população. Você acha que ele deixou de ouvir a população, de estar com a população? Ele perdeu a mão realmente na gestão. A prefeitura perdeu um pouco o seu andar. E aí, na transição, nós passamos por esse momento de malhação e sem o poder de contraposição dessa. A gente teve, por exemplo, aquele episódio dele brigando na rua, né? O que vocês acham? Que assim, qual que é a síntese que o PT faz disso, né? Olha, gente, você tem essa conjuntura nacional, né, que realmente prejudicou, você tem ali um fator pessoal ali do Agnaldo também, que psicologicamente ali também parecia que ele estava bastante abalado, né? São deslizes pessoais que cabe
a esse cidadão que passa por esses momentos. Isso não é uma questão partidária, não é uma questão, se for um movimento, uma questão pessoal, infelizmente pode acontecer de alguém passar por isso. Isso não denota uma posição e um jeito da gestão pública. Então, dando um passo à frente, então, a gente falou de legado. O PT acredita, né? Vocês acreditam que hoje já há espaço para apresentar de novo o nome do Partido dos Trabalhadores e enfrentar a rejeição que ainda há ao Partido dos Trabalhadores em Pouso Alegre? E de que maneira vocês pretendem fazer isso? Eu acho que essa resposta não é Pouso Alegre que está dando, é o Brasil. É um projeto de país que está no governo federal. É um projeto de país onde que nós, coincidentemente, passamos por um período do Brasil e da prefeitura também, seguir os mesmos rumos, né? De destruição do controle público das coisas. Os controles sociais acabaram. É uma hegemonia, é um mando, né? Tanto no governo federal quanto no governo municipal. Tirou essa participação da população, tira as representações sociais, tirou tudo isso. E o Brasil falou assim, não, não é isso que nós queremos. E Pouso Alegre vai falar a mesma coisa. Não, eu posso, só para poder estar sim, claro, perdão. É uma proposta nacional, é um plano de governo, é um plano onde que se inclui o cidadão, se inclui aquele mais necessitado, coloca no orçamento, né? Isso é o exemplo do governo federal. Nós queremos fazer isso, essa ponte para o governo municipal, porque é onde que as pessoas vivem. É esse projeto de país que foi dado para o governo Lula na última eleição, que nós queremos ampliar para o município. Então, não, esse legado já é uma proposta de país. É um país onde que respeita o cidadão, inclui ele no orçamento. Nós estamos vendo aí a economia bombando, né? Quebrando recordes aí de produção, de questão de emprego, voltou o emprego, o respeito, a questão da educação, o acesso à universidade, FIES, os institutos federais, voltando à questão da educação, da assistência à saúde. O povo está de volta. Essa é uma questão interessante, porque você citou, fez esse link do Plano Nacional com o Municipal. No Plano Nacional, a gente tem aí uma oposição, né, entre bolsonaristas e lulistas, né, a famosa, nossa, me sumiu a palavra, a famosa polarização, né? Você acha que isso se replica em Pouso Alegre? Porque aqui, o que a gente teve nas últimas 2 eleições, você teve aquela eleição, né, a primeira eleição do Rafael Simões, que foi eleito, né, com ampla maioria, e a segunda, né, a reeleição dele foi esmagadora, né, quase 80% dos votos. Mas aqui em Pouso Alegre a gente não teve uma ascensão do bolsonarismo. Você foi lá na Câmara de Vereadores hoje, por exemplo, você não tem um vereador que você olha, esse cara aqui é bolsonarista. Da mesma forma que mesmo nem o ex-prefeito, mesmo o atual prefeito hoje, eles não se declaram abertamente bolsonaristas. Como? Não se declaram abertamente bolsonaristas. Embora eles se apresentem, a gente teve agora uma declaração do atual prefeito, que ele prefere até conversar com a esquerda do que, muitas vezes, do que conversar com algumas figuras da direita. Porque pois é, ele sabe. Mas então o senhor acha que, de fato, é similar mesmo você aplicar essa polarização de âmbito nacional em âmbito municipal? Como que você enxerga isso? Bom, essa polarização, quer dizer, o bolsonarismo está aí, né? Mas essa polarização, eu não sei se tem polarização realmente. Tem os extremistas, né? Nós temos um bolsonarismo que é em torno de 20%, que é fiel ali, né? Nós temos, você falou lulista, não é lulista, não, petista. Mas sim, é grande figura, o grande líder é o Lula, né? Inquestionável no mundo todo, o mundo reconhece isso, né? São 30%, um pouco mais, de petista. Só que tem uma outra população que vive aí nesses 50%, que
pode balançar. Eu acho que não é polarizado. Essa polarização que vem, essa direita radical que tenta polarizar, criar situações de conflito, né? A gente não vê isso no governo hoje, federal. Né? Não é uma questão. Tá o Lula fazendo programas junto com o Tarcísio em São Paulo, fazendo programas de investimento no país, isso independe, essa polarização de que eu não converso, isso é uma polarização que não mas então quando você propõe essa comparação dos planos nacional com municipal, o que seria similar, então, se a polarização, o senhor acredita que é artificial, então o que seria similar, então, nesse cenário político entre esses dois planos, o municipal e o nacional? O que tem que se fazer justamente linhas de pensamento. O que eu quero para o município? Eu quero incluir a população de Pouso Alegre no município. Eu não quero incluir somente o centro, não quero incluir somente o asfalto, pintar faixas. Eu quero colocar a educação, a saúde, colocar as necessidades de saneamento básico, as necessidades da população. É isso que tem que fazer, incluir, fazer o que a esquerda faz, incluir a população na gestão. Não gerir para quem? Gerir ruas. Como na entrevista, né, o prefeito fala assim, nós temos 11 mil ruas para cuidar. Nós não temos 11 mil ruas para cuidar. Nós temos 160 mil habitantes para cuidar, de cidadão pouso-alegrense. As pessoas precisam de cuidado. É isso que a gente está propondo. É isso que a esquerda faz, querer cuidar de gente, não de coisas. E que apoios hoje o PT reúne para apresentar a sua pré-candidatura? Ela reúne justamente isso. É uma proposta de país. Propõe o quê? Reúne o quê? É a vontade do povo de entrar. Digo assim, mas que apoios, né? Apoios partidários dentro da sociedade hoje. Quais apoios vocês já conseguiram? Que forças devem apoiar essa pré-candidatura? Primeira coisa, forças da população. A força está no povo. Está nas pessoas que precisam, que querem estar incluídas. Né? Lideranças são importantes. São líderes, diferente de chefes. Né? Chefe é outra coisa para mandar. Líder lidera. Lideranças, nós temos lideranças nas bases, nas comunidades, nós temos as lideranças partidárias de esquerda. Hoje nós somos uma federação dentro de Pouso Alegre, com os 3 partidos, né? o Partido Verde, o Partido Socialista, o PCdoB, o PV e o PT. Então nós somos uma federação. Então vocês partem dessa federação ou tem mais algum partido que pode apoiar? E nós vamos estar conversando, é aquilo que, como o prefeito falou, né? Eu prefiro conversar com a esquerda, porque a gente está aberto a conversações, não que eu estou falando que nós vamos conversar com o prefeito, mas a conversa se faz com todos os pouso-alegrenses, né? Então todas as lideranças de Pouso Alegre que não concordam com essa política de domínio da cidade, de apoderamento da cidade, dos patrimônios municipais, dos patrimônios públicos, para usar como patrimônio pessoal, existem muitas lideranças, de direita e de esquerda, que não concordam com isso. Quando você fala dessa apropriação do patrimônio público para usar como pessoal, o senhor se refere a quê especificamente? A tudo, a retirada dos controles sociais. Os conselhos, todos os conselhos, de uma maneira geral, não são ouvidos mais. Né? As gestões hoje acontecem fora desse controle social. Mas o senhor teria um exemplo específico? Assim, porque quem está acompanhando a gente, os conselhos não são ouvidos, então, mas um exemplo específico para quem está acompanhando a gente entender melhor. Né, participação popular. Por exemplo, essa semana foi feito uma audiência pública, entre aspas, para mudar o plano diretor da cidade. Fazer uma retificação, né? Que já foi alterado. Uma retificação. Essa retificação consta de 60 páginas. Não é uma retificação, é uma mudança do plano diretor, que é um documento extremamente sério.
extremamente sério, que vai gerir, dirigir a nossa cidade até 2030. E você fazer uma mudança de um plano diretor a toque de caixa, chamando aquilo que foi de uma audiência pública, não, isso não é. Não é uma retificação simplesmente, são normas que mudam os zoneamentos da cidade, muda jeito de gerir. A população não é escutada. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso é tomar para si o que é da população. Então, já que o senhor entrou nessa questão aí, né, da forma de governo, né, da atual gestão, como que o senhor avalia, né, não só a atual gestão, né, do Dimas, está aí há 2 anos, né, como a gestão do Rafael Simões, né, essas 2 últimas gestões, como você avalia, que pontos positivos, se porventura você enxergar, que pontos negativos, quais as críticas que você faria? São 2 gestões, eu acho que não são 2, eu acho que é uma gestão só, né? Eles foram um grupo só, né? O Coronel Dimas trabalha com o ex-prefeito há mais de 10 anos, era braço direito nas outras gestões antes dele entrar na prefeitura, na fundação de ensino. O Coronel Dimas era o diretor executivo, era o gestor da fundação, enquanto o Rafael era presidente. O Rafael foi para a prefeitura, levou o Coronel Dimas junto. No segundo mandato, ele se tornou vice-prefeito. Quer dizer, eles sempre trabalharam juntos e sempre comungaram do mesmo jeito de gerir. E esse jeito de gerir do ex-prefeito é muito dominador, sem a escuta, né? A questão de mudanças do jeito de se gerir. Isso foi ao longo da história, na Faculdade de Direito, na Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, que é a mantenedora do hospital e da FUVES. A gente tinha eleições diretas para presidente da fundação. Elegia todos os funcionários, elegiam o presidente da fundação. No voto direto, fazia uma lista com 3 nomes. Esses 3 nomes mais votados ia para o governador indicar um dos 3, que foram diretamente eleitos. Não era escolha do governador, ele só nomeava um dentro dos 3, da lista tríplice. Era eleição direta. Para tirar essa indicação do governador, desses 3 que eram eleitos diretamente por todos os funcionários da fundação, desde a universidade, do hospital, das escolas, todos, votava direto. Tirou isso, mudou o estatuto e passou a se eleger o presidente da fundação. Só para explicar, né? Isso quando o Rafael Simões era presidente da FUVES, né? Da Fundação de Ensino Superior, que é a fundação mantenedora da Univaz, do Hospital das Clínicas São Mauro-Libano, né? Uhum. Aí mudou o estatuto, ao invés de fazer eleição direta, é eleito o presidente num conselho de 14 membros. Desses 14 membros, 9 eram de indicação do prefeito. Que na ocasião era o Rafael. Quando ele deixou a prefeitura, mudou o estatuto de novo. Desses 9 que era secretário de Educação, secretário de Saúde, que era indicação do prefeito, que eram conselheiros, mudou o estatuto e tirou esses que eram do prefeito, que hoje é o Coronel Dimas. E aí esses conselheiros agora são indicados por quem? Diminuiu, tirou esses 2 representantes que eram indicados do prefeito. Para ele continuar tendo maioria, no caso. Exatamente. Quer dizer, o senhor está dizendo aqui para a gente... Não, não estou dizendo, não. O estatuto está assim. Assim. São esses os 9... Para manter sob influência dele, é isso? Pega os representantes desse conselho e a gente vê a nomeação. Se você pegar também alguns secretários que estavam na gestão do Rafael Simões, hoje estão na FUVES, né? Exatamente. Depois que teve o que eu estava falando, que era uma coisa só, o Rafael e o Dimas. Só que na hora que o Dimas ficou na prefeitura, a prefeitura é um pouco mais complexa. Não tem estatuto da prefeitura, é gestão pública. Então não tem jeito de mudar o estatuto para continuar mandando. Aí tem que ter a permissividade do prefeito.
Não teve? Eu acredito que não, né? Porque foi isso. 5 ex-secretários do antigo prefeito foram retirados e empregados na fundação, como assessores de presidência, com cargos... Vamos fazer uma cronologia aqui, que eu acho que é legal para as pessoas entenderem do que a gente está falando aqui, né? Bom, a gente começou a falar da Fundação de Ensino Superior, né, a FUVES, que é, na verdade, a instituição que o Rafael Simões presidia, tinha o Dimas como braço direito, e foi a partir da atuação dele dentro da FUVES, principalmente, né, tendo principalmente as ações no Hospital Samuel Libânio, que ele basicamente construiu o nome dele e foi eleito para o primeiro mandato. Né? Ele ficou lá o primeiro mandato, foi reeleito o segundo mandato, tendo o Dimas como vice, e deixou o mandato para se candidatar a deputado federal. E o Dimas passou a substituí-lo como prefeito, né, assumiu como prefeito, e aí nessa caminhada aí, parece que os dois se desentenderam, né? Aí, voltando um pouquinho, né, quando o Rafael Simões estava na FUVES, eles mudaram o estatuto, porque era a indicação do governador. A eleição direta com indicação. Só que na época o governador era o Fernando Pimentel, né, do Partido dos Trabalhadores, que era, né, o contrário, né? Eles eram de posições políticas diferentes. Então ele mudou por isso, né? Para poder para se manter na presidência, né? E manter os seus indicados. E aí, quando ele sai da prefeitura e tem esse desentendimento com o Dimas, ele muda de novo o estatuto para poder manter a influência. É isso. Para as pessoas entenderem do que a gente está conversando aqui. E quando saiu da prefeitura, não tem jeito de mudar o estatuto da prefeitura. Entendi. Tá. E aí é uma coisa mais complexa, e aí não tem jeito de manter essa... Compreendo. E aí, então tá, mas além dessa questão, você está falando do modo de exercer o poder, né? O modo de exercício do poder, né, do Rafael Simões, que, pelo que eu entendi, que o senhor considera autoritário. Seria isso? O senhor considera que seja um modo autoritário de governar. Mas e os resultados, né, disso? Como que o senhor... Porque aí você vai ter, né, do lado do Rafael Simões, a grande propaganda que ele faz dos mandatos dele é, olha, eu tenho resultado financeiro, né, resultado fiscal, arrumei as contas da prefeitura, consegui investir em infraestrutura. O que o senhor acha disso? O senhor concorda com essa avaliação? É onde que eu acho que está na hora de cuidar das pessoas. Essa gestão, esse resultado em benefício social para Pouso Alegre, não vejo que foi na mesma monta que os benefícios que teve a cidade está bonita, cheia de asfalto, com as faixas pintadas, sim, é a questão do saneamento básico do São Geraldo, a Lagoa da Banana, a ausência de construção de nenhuma moradia popular. Agora retomou por quê? Porque é Minha Casa Minha Vida do governo PT federal. O que a gente quer fazer é incluir o povo de Pouso Alegre também no orçamento do país e do município, assim como está sendo incluído, né, o povo no governo federal. Né? Esse cuidado de benefício social a gente não teve. Resultado, 500 milhões em caixa. Quer dizer, manter essa questão, você estava dizendo de infraestrutura, fazer a via Faisqueira, que não comporta como dique, olha o problema que está dando na Faisqueira, está alagando mais do que alagava no São Geraldo. Originalmente ali era previsto como um dique de contenção de cheias, não foi feito dique. Não foi feito dique, só foi feito um crime ambiental naquela várzea, de fazer aquele aterro e colher esses resultados que o povo da Faisqueira está colhendo hoje. 500 milhões e não fazer aquela ponte lá que está interditando agora, e nós temos a via Faisqueira, quer dizer, para levar aonde? E o transporte público, quem precisa da cidade, quem precisa de estar vivendo a cidade, pagar o transporte público, que nessa hora de rush,
meio-dia, 6 horas da tarde, 8 horas da manhã, é um inferno. Você não consegue sair do lugar, porque não foi feito um estudo, uma viabilidade para esse transporte público. Mas vamos entrar então, já que o senhor tocou nesse assunto, vamos entrar nos temas pontuais, né? Eu queria repassar com o senhor, assim, alguns dos principais problemas hoje enfrentados por Pouso Alegre, né? Alguns muito antigos, e qual que é a visão que o senhor tem disso? Vou tentar falar rapidamente, a gente vai ter a oportunidade de conversar outras vezes, né? Aprofundar nesses temas. Se a gente passar rapidamente sobre os principais problemas, eu queria começar pela Copasa. Pouso Alegre passou aí, né, principalmente nas ondas de calor, a cidade parecia estar vivendo um racionamento em pleno período chuvoso. E ficou muito claro que a Copasa deixou de fazer os investimentos para captação de água para conseguir atender, né, a população de Pouso Alegre, que é crescente, né? Então foi uma falta de investimento. Como que vocês pretendem lidar com a questão Copasa em Pouso Alegre? A questão Copasa tem que parar de fazer discurso. Nós vamos romper com a Copasa, quer dizer, gestões passadas, vamos romper, passou 2 mandatos, depois continuou o vice-prefeito, que é o mesmo mandato, só que mudou, continua a mesma coisa. Depois vai lá, faz acordo, vamos fazer investimento. Tem que ser sério, sentar e falar qual que é a proposta para poder fazer. Nós temos uma necessidade, um crescimento da cidade, uma expectativa de crescimento. Cadê as propostas de investimento? São suficientes para atender essa demanda crescente? O que nós vamos precisar com esse crescimento, com a chegada de novos investimentos, com novos moradores? Qual que é essa projeção? Nós temos que ter estudos adequados para poder fazer isso e atender. E realmente exigir que se cumpra dentro desse plano. Mas o senhor acha que é só uma questão de mudança de postura da administração? Porque vamos ser bem realistas aqui, né? A gente tinha um problema com a Copasa, que era a questão dos crimes ambientais que ela comete, lançando esgoto nos rios, não tratando o esgoto, cobrando isso da população. Hoje, a gente não só continua tendo esse problema que não foi resolvido, como começa a faltar água na casa das pessoas. E isso não é um problema de Pouso Alegre, é um problema em todo o estado. A gente tem as mesmas notícias, centenas de cidades mineiras, e aí a gente tem aquelas administrações que, vamos romper com a Copasa, algumas romperam, não conseguiram colocar outra coisa no lugar, continuou com a Copasa, enfim. O que a gente vê de fato na realidade é que, aparentemente, ninguém encontrou uma solução para resolver isso. Onde estaria essa solução? Porque aparentemente não é uma simples mudança de postura de gestão de município que vai resolver. Não é mudança de postura, é questão realmente avaliar qual que é o plano para Pouso Alegre, contratar isso e executar dentro desse plano. Quer dizer, se você tem uma prospecção de serviços e fazer um planejamento de serviço, que seja Copasa, ou que seja outra empresa, ou que seja, voltando lá na época do DEMAI, né, qual a solução que nós vamos dar para isso? É um problema nacional. E hoje nós temos áreas dentro do novo PAC, que é do governo federal, para poder avaliar a questão de suprimento de água. Tem uma linha só para isso. Quando foi sair o novo PAC, quer dizer, nós tínhamos uma série de propostas de investimentos para poder fazer, mas isso está na caneta do prefeito, de fazer essas propostas, e fizemos até sugestões de propostas para poder avaliar. Se a gente precisa de investimento, isso é um problema nacional. É onde que a gente está colocando um governo municipal alinhado com o governo federal, que tem o mesmo projeto de país, de cuidar das áreas básicas, incluir o povo no orçamento, a gente conversa a mesma língua, as coisas chegam. Mas no caso da Copasa, hoje a Copasa é praticamente uma empresa privada, né? Uhum. E
na questão aí dos investimentos, por exemplo, né, esses investimentos, o R24 fez uma reportagem já, onde ele ouviu o diretor regional aqui da Copasa e ele revelou, ele admitiu para o R24 que esses investimentos que vão ser feitos agora ao longo dos próximos 3 anos já eram para ter sido feitos há 5 anos. Sim. Isso é uma decisão de investimento que vem dos gestores da Copasa. Tá. Então, você acha que uma simples gestão municipal vai resolver esse problema? Está simplificando muito uma simples gestão municipal. Não é uma simples gestão municipal. A gestão municipal é uma coisa que perpassa por uma questão bastante séria. É lógico que a Copasa é uma empresa, ou a questão do saneamento é um problema muito complexo. O que eu estou dizendo é que a gestão municipal, simples ou não, ela lida com problemas complexos e as soluções são complexas. E essas soluções complexas se passam por investimentos municipais, não só da Copasa, mas programas do próprio município, de entrar em programas do novo PAC para estruturação, para base, para a questão de saneamento básico. Não dá simplesmente para falar assim, ó, isso é um problema da Copasa, resolva. Se ela não resolve, a simples gestão municipal tem que tornar as coisas mais eficazes. Certo, vamos passar para outro tema pontual aqui, que é o transporte público, você chegou a citar aí. Hoje, Pouso Alegre tem um programa de subsídio, né, transporte público, a tarifa está congelada aí há vários anos, inclusive teve uma redução, né, está em R$3 hoje. Como você avalia a questão do transporte público? Primeiro, qualidade, capacidade de atendimento da demanda e a questão do subsídio. Vocês continuariam com essa política? A questão do subsídio é uma questão muito engraçada, é o jeito de se fazer as coisas, né? Se você faz o subsídio, como que é esse subsídio? Você pega o dinheiro público e paga parte do valor dessa passagem. Só que na hora de fazer essa contratação, o que acontece? Você faz o subsídio, mas você tem que negociar o contrato, o valor da passagem. Não é simplesmente, vou pagar 60% e a passagem seja lá o valor que for. O cidadão que está pagando menos. Mas o dinheiro que está sendo repassado para a empresa é subsídio para a empresa. Nós precisamos negociar isso. Quer dizer, qual o valor que está sendo pago e a qualidade do serviço? É condizente? São coisas diferentes. Eu acho que hoje isso não é feito. Hoje você tem o subsídio e tem um serviço de qualidade a desejar, que poderia ser exigido com esse valor suficiente para todo mundo ter lucro, o empresário ter lucro em fazer os investimentos adequados, a população ter um valor de parcela adequado. E o transporte público é uma questão muito importante. Porque se o cidadão que a gente quer incluir dentro do direito à cidade, dele ter o direito a esse asfalto aqui do centro, das benfeitorias aqui do centro, ele tem que ter acesso aqui. Ele tem que poder ir e vir. Isso é um direito fundamental. O direito de ir e vir. E aí entra uma série de programas de tarifa zero. É possível? É possível, é viável, em uma série de municípios, muitos de gestão petista, trabalhando com tarifa zero. É o direito do cidadão ter acesso à cidade. Então você está dizendo que vocês dariam um passo adiante aí e buscariam uma tarifa zero? Eu acho que é um projeto a ser buscado e é uma linha de pensamento. São coisas de inclusão da população no direito da cidade. Você fala assim, mas vai ter dinheiro? Esse subsídio vai fazer a economia circular, aumentar, o comércio vai melhorar, vai arrecadar mais. A gente não está gastando e dando dinheiro. A gente está incentivando e assegurando o direito do cidadão à cidade, aos benefícios da cidade. O seu ir e vir, com qualidade, com qualidade. Só assim, nós vamos pagar 100%, mas vamos negociar esses valores. Como que são esses valores? Quais os valores a serem dados, pagos e quais os benefícios e o controle de qualidade da gestão. Para além do transporte público, a mobilidade urbana, né, como um todo, né,
o senhor acha possível a gente adotar aí algum planejamento urbano para melhorar isso? Porque assim, toda vez a gente tem a questão, não, porque Pouso Alegre foi uma cidade planejada para ser uma cidade de 30 mil habitantes, né, com ruas muito estreitas, mas é possível a gente ter algum tipo de planejamento, de mudança assim, arquitetônica para a gente ter uma mobilidade melhor? Você está entrando num assunto que eu sou apaixonado por esse assunto. A mobilidade urbana. É o direito à cidade. O direito à cidade. Entra o passe livre, entra o passe livre. Pouso Alegre está fazendo um programa agora de mobilidade urbana, é hoje? Não, é amanhã? Não. Essa semana tem a terceira. Pública, né? Tem a terceira audiência. Eu participei de todas as audiências públicas. Que é o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O PLAMOB, né? Uhum. É o Plano de Mobilidade Urbana. Está fazendo um estudo interessante, levantando as propostas. Tem uma série de propostas. E é um assunto que agora vai ter audiência pública, algumas propostas da gestão, mas é essa participação que a gente precisa, participação da população junto para discutir. Pouso Alegre é muito interessante na questão de mobilidade urbana. Nós temos uma configuração bastante peculiar. Nós temos, como se fosse uma cruz, um eixo norte-sul e outro leste-oeste. Uhum. Estreitos, né? Que tem áreas que a gente chama arteriais, de grande fluxo que liga, que vai lá do Costinha, passa lá para o Morumbi, o Jardim Aeroporto, passa pelo Foch, ali Árvore Grande, ela vem subindo e vai terminar lá no Ribeirão das Mortes, é o Norte-Sul. Saindo na 459. Né? Exatamente, é um eixo só. E tem um outro eixo que sai lá do São João, lá do Redentor, e vem atravessando, passa pelo Noronha, passa ali pelo quartel, cruza, sobe a Comendador e vai terminar lá na Faisqueira, e se você esticar um pouco mais, lá para a Cidade de Jardim, passando pelo Belo Horizonte. São duas linhas retas, com eixos arteriais. Se você colocar transporte público eficiente, rápido, barato, de qualidade, você faz essas duas rotas gratuito. Você entra lá no Costinha, desce aqui e pega lá pro Faisqueira. Você faz uma baldeação aqui na região central. Você tem acesso rápido, eficiente, barato. Você pode colocar o que você quiser. Desde VLT, veículos leves sobre trilhos, que era o meu sonho, mas a colocação para municípios abaixo de 300 mil habitantes. Não faz essas discussões, né? Que seriam... Eu faço. Precisava fazer mais essas discussões. Eu faço essas discussões. E tem planos para isso tudo. Você pode fazer BRT, corredores de ônibus, mas eficientes. E é um ganho de qualidade de vida, sim. E você tira esses carros que ficam parados e não andam, que não tem onde estacionar. Qualquer cidadão poderia deixar o seu carro em casa, entrar num veículo desse, chegar em poucos minutos... E aproveitar a cidade, né? Porque dentro do carro você não aproveita a cidade, você não vive a cidade. Acessa a cidade. Você poder desfrutar da cidade. Você ter o direito a esse transporte, um transporte de qualidade e eficiente. E parar com esse pensamento, eu tenho que colocar o meu carro na rua para me levar no meu trabalho. Não. Essa é uma discussão muito boa. A gente não tem tempo, a gente ir aprofundando, mas a gente ainda vai voltar a falar sobre isso. Vamos falar de uma outra questão que é muito antiga em Pouso Alegre, que são as enchentes. Uhum. A gente tem aí ao longo dos últimos 10 anos investimentos milionários, né, ali, somente na bacia do Primavera, né, para tentar acabar com as inundações ali da região central, outras ações pontuais, né, Faisqueira, São Geraldo. O que Pouso Alegre pode fazer para acabar com as enchentes? Né, porque o município está colocando dinheiro e parece que é um saco sem fim e as enchentes continuam. É a questão de ocupação do solo. Né? Pouso Alegre está no Vale do Sapucaí, no Vale do Mandu. Né? Nós estamos dentro de um vale, de uma várzea que alagava.
É uma questão de ocupação. Aí nós temos que remediar. As remediações. Aí veio com o Aguinaldo Perugini, a DIC 2, que foi o segundo DIC de contenção, que veio a melhorar sobremaneira os problemas anuais que passavam no São Geraldo. Deixou de ter todos aqueles transtornos que eu tinha. Eu lembro quando criança, chegava no período de chuva, o pessoal do São Geraldo saía e ia lá para a Rinha, para poder acomodar, para poder esperar as águas baixarem. Aquela região ali enchia toda. Né? Enchia toda. Quer dizer, o DIC 2, que foi uma avenida DIC, para poder conter essas enchentes, feita pelo governo PT, do Aguinaldo Perugini. E é bom lembrar que a DIC 2 ela tem duas questões. Ela tem investimento ali que é do PAC, e ela também tem investimento da Copasa, por uma multa, de lançar esgoto no rio, né? Exatamente. Essa questão da multa, e aí entra a questão de gestão. É gestão inadequada. Quando a Copasa foi fazer a reparação, deixou-se que a Copasa fizesse essa restauração, assim como a DIC 1 refez o asfalto em menos tempo de um mês, teve que refazer todo o asfalto, porque não tem fiscalização. Cadê a Câmara Municipal? Cadê a Prefeitura? Cadê deixar essas obras colocando asfalto de péssima qualidade, que tem que refazer? A nova via Faisqueira, novamente, teve que refazer asfalto poucos dias depois de inaugurado, entregado a obra. São situações inaceitáveis. Mas aí, voltando à questão das enchentes, né? Das enchentes, perdão, eu fugi das enchentes. Mas eu que levei esse falar. Bom, das enchentes. A DIC 2 solucionou, ou amenizou muito o problema do São Geraldo, que era o clássico. Um problema que a gente tinha raramente, da Faisqueira, agravou sobremaneira depois dessa via Nova Faisqueira, por conta de projeto que não respeitou as contenções de DIC, fez um aterro de uma várzea alagada e piorou sobremaneira a questão da... Esses DICs de contenção, para explicar para quem está por dentro, né? Existe um projeto, né, da Unifei, antigo esse projeto, né, feito lá nos anos 2000, né, se não me engano, que ele prevê aí uma série de DICs, né, em Pouso Alegre, para resolver de forma estrutural as questões das enchentes, né? Então, lá na Avenida Faisqueira, por exemplo, seria um desses DICs. Para impedir, quer dizer, o rio enche do DIC para lá, não enche para a Faisqueira. Ele contém, é a Avenida DIC, faz um DIC. Então, segura a represa, não deixa a água passar. Desde a gestão do Jair Siqueira, né, Pouso Alegre vinha trabalhando esse estudo da Unifei, né? Vinha seguindo esse projeto, é isso mesmo, né? Acho que o Jair Siqueira fez o DIC 1, né? O Aguinaldo veio e fez o DIC 2, e em teoria as futuras gestões fariam os outros DICs. E aí a gente tem essa mudança na Avenida Faisqueira, não foi feito DIC. É isso. Esse projeto, voltando um pouco nesse DIC, foi no final da gestão Perugini. Esse projeto da mobilidade urbana, eu estava com um projeto feito dessa norte-sul, leste-oeste, com possibilidade de VLT, pronto. E o Perugini estava saindo. Cheguei a apresentar para o ex-prefeito logo na gestão, porque a gente estava passando por um momento que tinha, até o mês de abril, ele tomava posse, na primeira gestão, e tinha até o mês de abril. Todas as cidades com determinado tamanho tinham a obrigação de apresentar um plano de mobilidade. Eu levei esse projeto de mobilidade. Para o prefeito, para o então prefeito Rafael Simões? Isso. Logo que apresentei para os secretários também municipais e cheguei a apresentar. Foi até levado para discussão, vamos ver essa questão, talvez estude, não, VLT ou essa questão não tem, vamos fazer um outro projeto de mobilidade. E aprovou a Nova Faisqueira, a via Nova Faisqueira. Quer dizer, se a gente tivesse feito todo aquele investimento nesses corredores, que não fosse VLT, mas fosse um BRT, um ônibus adequado, a gente tinha resolvido o problema de mobilidade. Mas aí, só para a gente encerrar aqui a questão das enchentes. Então, né, você falou da questão da ocupação do solo. Então, como que o senhor acha que é possível resolver esse problema, então? Primeira coisa, essa questão da ocupação do solo.
o São Geraldo tem que ter prioridade. Nós tivemos a questão das enchentes, a possibilidade de solucionar, mas a gente precisa agora da questão do saneamento, o esgoto do São Geraldo. Não pode jogar esse esgoto todo na Lagoa da Banana. Questão ambiental séria, né? Muito séria. Mais do que ambiental. Existe um TAC, né? É social. Existe um TAC com o Copasa sobre a Lagoa da Banana. Sim. Já vai fazer aniversário de 2 décadas? Sim. Cara, assim, como que as instituições convivem com esse tipo de situação, né? A gente tem que ter o controle social das instituições, a participação da sociedade, porque se a gente tem esse controle junto com o pessoal do bairro, para poder estar fazendo a fiscalização, exigindo, participando, a gente tem que ter... Mas vamos só para eu tentar amarrar aqui, para ficar mais claro para as pessoas, a questão das enchentes ainda. Okay. O senhor está citando o São Geraldo, ok, né? Você teve ali o DIC 2, que resolveu parte do problema, você ainda tem alagamentos pontuais ali. Mas hoje, eu acho que tem ali a região do Faisqueira, e tem a região central da cidade também, que alagou entra água nas lojas, né? Então, como que a gente consegue resolver isso de forma estrutural, então? O sistema de diques ainda é uma solução? Isso tudo tem que ter participação e tem que ter projeto de longo prazo. É um projeto, igual o plano diretor, que não se faz mudança a toque de caixa, a gente tem que ter um projeto para onde a gente quer ir. Esse projeto, para a questão das contenções, hoje está fazendo aqui na primavera, a questão da contenção, são partes desses projetos. E nós tivemos, em novembro, a inclusão, inclusive de linhas, que eu volto a insistir, PAC, novo PAC. Isso é projeto federal, mas tem que ter o prefeito com vontade de executar esses projetos federais. O dinheiro está lá, uma linha específica para contenções de enchente, para captação de água, para a questão da necessidade hídrica. Cadê os projetos do município? Mas hoje... Isso precisa de uma gestão que comungue com a gestão federal para poder fazer isso. Esse financiamento, essa questão da primavera acabou entrando nesse projeto do novo PAC. Mas é uma coisa que a gente tem que estar pronto com esses projetos e vai vir a nova rodada do novo PAC. Se a gente não tiver com esses projetos estruturados e aproveitar a oportunidade no momento adequado, ele passa e esse dinheiro, essas verbas vão para outras situações, outros municípios. Hoje a prefeitura está apostando aí, né, nos piscinões, né, está fazendo um piscinão aí no Primavera, por exemplo. Vai fazer aí um parque, né, também, para fazer uma área de amortecimento. Eu acho que tem também a questão das tubulações, né, que estão sendo ampliadas e tal. O senhor acredita que esses projetos estão no caminho certo hoje? Eu acho que tem que ter justamente isso, a seriedade dos projetos. São questões técnicas. Questões técnicas se resolvem com técnicos. As decisões são políticas. Escolher prioridades, onde investir, como investir. Mas as soluções têm que ser técnicas. A técnica não é partidária. Se os estudos estão adequados, se a projeção está adequada, aí nós vamos tomar as decisões políticas de como fazer e como investir. Porque, por exemplo, questões técnicas, os piscinões são suficientes? Temos que analisar, fazer uma avaliação técnica. Eu acho que é importante a gente citar, por exemplo, aquele projeto do governo do Aguinaldo Perugini, né, que ampliou ali as tubulações na Bom Jesus, por exemplo, que a empresa ali usou uma tubulação diferente daquela que estava no edital, né? Inclusive isso está sendo investigado hoje, né, pela Justiça. Quer dizer, o senhor está colocando uma questão que precisa ter fiscalização, mas na época lá do PT não foi isso que aconteceu, nesse caso, por exemplo. Então isso seria diferente numa nova gestão do PT, é isso? Eu não sei o detalhe dessa questão da tubulação, utilização, gestão. Eu não tem que ter um processo, inclusive tem CPI na conhecimento disso. Mas isso, com certeza, uma gestão precisa de acompanhamento, fiscalização, inclusive participação social. Agora, para a gente conseguir fazer pelo menos mais um assunto aqui, questão de lazer e cultura. A gente tem um debate agora recente na cidade que
a prefeitura, o ano passado, ela começou a fazer alguns eventos, né, maiores, assim, de grande porte, e por coincidência, né, do desentendimento político entre Simões e Dimas, houve um debate entre esses grupos se a prefeitura deveria ou não fazer esses grandes eventos para a população. Ah, não, por que não investe esse dinheiro em saúde, educação? Qual que é a visão do PT sobre isso? Fazer grandes eventos de grande porte para a população é uma aposta válida? É um investimento válido? Cultura, lazer, é direito básico, é fundamental. A questão é, o que você considera cultura e lazer? Mega show sertanejo de grandes artistas que custa rios de dinheiro, que vem aqui, canta 3 horas, faz um show. É muito interessante, é muito interessante. Mas aonde que entra o orçamento público da questão da cultura? Nós estamos falando de cultura, eu quero inserir a população na cultura. Não é dar show, circo e pão, não é isso. É você fomentar o desenvolvimento. Quanta coisa cultural que nós temos em Pouso Alegre, na região do sul de Minas, na região das Serras Verdes da Mantiqueira, na região das águas, dos lagos. Quer dizer, a nossa região é muito rica em cultura. Cultura em todos os sentidos. Gastronomia, turismo, de uma maneira, música, teatro. Isso tudo tem que ser fomentado. É aí que entra a inclusão realmente do cidadão. Eu não quero fazer show e trazer aqui, quero sim, mas trazer grandes nomes da música popular, sertaneja, e fazer um show, fazer rodeio de coisa. Não é cultura nossa, rodeio, pegar esses animais, colocar na arena. Não é isso cultura. Cultura é outra coisa. Cultura é gente, é costume, é povo. Aí precisa ser incluído. Incluído porque daí você está incluindo, investindo no cidadão, no pouso-alegrense, cuidando de pessoas. Cuidar de pessoas não é fazer um mega show. Você vai encher as burras de dinheiro de gente que vai levar isso para fora. Vamos fazer a circulação aqui, vamos fazer a cultura pouso-alegrense. Eu acho que é aí que está, a gente precisa de cuidar de gente. Perfeito, doutor. Okay. Olha, a gente já está aí há cerca de 1 hora conversando. Ok. Tem muita coisa para a gente conversar mais, né? Ainda. A gente Sim. nem conseguiu tocar todos os temas, né? A gente poderia conversar aqui, mas vão ter outras oportunidades. Então a gente vai chegando aqui ao fim, mas antes da gente encerrar, queria que o senhor fizesse, né? Mandasse aí o seu recado final para a população, olhando lá para a câmera. Ok. Obrigado, queria agradecer a todos que deram a oportunidade aí de ficar esse tempo aí nos escutando. Queria ter deixado um pouco do que eu penso sobre Pouso Alegre, da cidade, me colocar à disposição. Estou me colocando à disposição. Gostaria muito de ajudar Pouso Alegre a continuar desenvolvendo, seguindo o seu caminho, incluindo o povo pouso-alegrense na gestão de Pouso Alegre, fazendo o possível para estar agregando e cuidados às pessoas. A gente precisa de cuidar da gente. A gente precisa de cuidar das pessoas. A gente precisa cuidar da cidade. E é para isso que eu estou me colocando à disposição aí e vou estar sempre trabalhando para esse desenvolvimento da cidade. E no executivo ou com quadros, posições de decisão, a gente pode tornar mais eficiente esse auxílio no desenvolvimento de Pouso Alegre. Obrigado pela atenção. Obrigado. Dr. Marcos, muito obrigado aí pela conversa, pelo bate-papo. Ok. Então, o In Loco fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau.